tema da mensagem de hoje é uma pregação apostólica. Irmãos, e essa pregação que nós vamos ler aqui hoje, do apóstolo Pedro, irmãos, é a mensagem de todos os apóstolos. Você pode pesquisar na Bíblia, eles tinham uma mensagem única. A mensagem deles era Cristo Jesus. Está lá em Atos capítulo 3. E a mensagem foi depois de um ato poderoso operado por Deus na vida de Pedro. Então eu quero ler para vocês hoje, é uma leitura longa, e eu não vou pedir desculpa não. Estou ouvindo os pregadores dizendo assim, vou ler um pouco longo a leitura, me perdoar nada. Viu, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia não é longa não. Porque o Fantástico não é longo, não é assim? Domingo Espetacular não é longo. Então a palavra de Deus não é não. A palavra de Deus, ela está aqui para nos abençoar. Diz assim, irmãos, Atos 3, versículo 11, eu vou ler até o 26. Diz assim: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro, esse aqui foi aquele homem curado, que era coxo. Ele foi curado pelo poder de Deus. Então diz assim: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto, ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram, negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas, desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele disser. Quem não der ouvidos a este profeta, será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Amém, meus irmãos?
Que Deus abençoe a leitura em nossos corações. Irmãos, eu queria começar essa mensagem falando o seguinte. Em nossos dias, irmãos, eu tenho escutado, talvez o pastor Léo também, né, está aqui no nosso meio, eu tenho escutado muitas pessoas feridas com a igreja. Isso é um fato, meus irmãos. Eu tenho escutado, pessoas têm vindo até mim, feridas com a igreja e na igreja. Tenho ouvido muito isso, meus irmãos. E eu entendo, meus irmãos, que essas pessoas, com o passar do tempo, elas vão se tornando, infelizmente, pessoas que criam uma certa resistência quando fala de igreja. Eu tenho, infelizmente, ouvido muito isso, no nosso meio, inclusive. Mas, irmãos, eu confesso para os irmãos, que boa parte da lista dessas pessoas que estão decepcionadas com a igreja, pode ser resumida numa frase que Pedro cita nesse texto. Pedro fala assim para aquele povo naquele momento: por que vocês estão com os olhos fixos em nós, achando que pelo nosso poder e piedade fizemos esse homem andar? Irmãos, essa questão dessa noite e desse tempo, a maioria das pessoas estão decepcionadas com a igreja e na igreja, porque tem colocado os seus olhos no lugar errado. Irmãos, o que Pedro quer dizer aqui é o seguinte: por que vocês estão colocando a esperança de vocês naquela pessoa que necessita da mesma esperança? É isso que Pedro quer dizer. Irmãos, e eu estou para achar uma pessoa que me diga assim: pastor Samuel, eu deixei a igreja, eu estou fora da igreja por minha culpa. Eu não achei ainda, Isaac. As pessoas se decepcionam com a igreja, mas não é com Jesus da igreja. Glória a Deus por isso. Viu, meus irmãos? Fala assim a palavra em Hebreus, que olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, a palavra de Deus, os apóstolos do Senhor, sempre nos orientaram, sempre orienta nós olharmos para Jesus. Alguém aqui, eu vou lançar esse desafio aqui nessa noite, alguém aqui está decepcionado com Jesus? Irmãos, em 94, um breve testemunho, é até um testemunho. Em 94, eu estava no Jardim Guarani, ali na comunidade, nas vielas ali do Jardim Guarani, evangelizando. 94. Aí entrei numa viela, aí vem uma mãe desesperada com a foto do filho na mão, aos prantos, e me falou assim: sabe por que eu estou chorando? Eu disse: não. Ela me contou. Porque eu fui em um meio evangélico, eu tenho um filho nas drogas, eu fui no meio evangélico e o líder daquele movimento evangélico, daquela igreja evangélica, me garantiu que se eu fizesse uma campanha de uma semana, de segunda a sexta-feira, na sexta-feira à noite, quando chegasse em casa, eu ia encontrar o meu filho liberto. E aquela mãe
saiu daquele culto na sexta-feira e chegou em casa e encontrou o filho dela morto. Ela queria me convencer que foi Deus que, olha que interessante, meus irmãos, que foi Deus que não cumpriu a sua palavra. Meus irmãos, nós nos decepcionamos com pessoas, não com Jesus, não com Deus Todo-Poderoso. Eu nem sei onde ela está hoje, mas aquela mulher estava decepcionada com Deus, e Deus não tinha prometido nada para ela, porque quando Deus promete, meus irmãos, Ele cumpre. Esse é o Deus da Bíblia. E aqui o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele ficou perplexo, porque as pessoas olharam para ele, olharam para João, como muitos têm olhado hoje, meus irmãos. Querido, quando você olha para a pessoa, você cai, porque o ser humano é falho, meus irmãos. Quem lembra aqui do Jimmy Swaggart, Rex Samber, estão, na presença do Senhor, mas eram homens e falharam também, como nós falhamos também. E nesse momento, meus irmãos, porque eu disse uma pregação apostólica, porque os nossos irmãos do passado, eles só tinham um nome que eles pregavam, e esse nome era Jesus Cristo. O poder que eles tinham certeza que não partia deles. Você tem certeza disso? Que o poder que opera em nós não é nosso? Os apóstolos tinham certeza disso, meus irmãos. E aquelas pessoas, aquele povo, eles ficaram admirados. Os olhos deles não estavam em Jesus, os olhos deles estavam nos apóstolos. Eles acreditavam piamente que foi Pedro que curou aquele homem, que foi João que curou aquele homem. Interessante isso, meus irmãos. E não foi Pedro. E não é Pedro, não é o Samuel, não é o Leonardo, não é ninguém, irmãos. É o poder de Deus operando em nossas vidas. É isso que acontece, meus queridos. Irmãos, quem aqui tem poder, querido? Se você me trouxer um aleijado aqui, eu vou orar e não será curado, se Deus não permitir. A Bíblia diz que é Deus que opera tanto o querer, quanto o realizar, meus irmãos. E o apóstolo Pedro, ele tinha certeza disso. Irmãos, os pregadores do início, os mensageiros do Senhor no início, eles pregavam a fé no Jesus ressurreto. Pedro nunca se viu com um poder em si mesmo. Pedro sempre se viu como um canal do poder de Deus, homens usados por Deus. E, infelizmente hoje, meus irmãos, quantas personalidades hoje estão puxando para si a glória que é do Senhor. Eu vi, irmãos, um líder, irmãos, aquilo ali eu fiquei abismado, e em rede nacional, ele chegou no templo, aí tinha um câmera, filmando, um culto, ele chegou e falou assim, veio assim e falou assim, hoje eu estou cheio do poder, hein? Falou bem assim, meus irmãos, rede nacional, se eu falar morre, morre, se eu falar vive, vive. Falou assim para o câmera, sabia? O câmera tremeu. Meus irmãos, tamanha a audácia das pessoas, nos nossos últimos dias. Pessoas querendo roubar a glória que só pertence ao Senhor. Irmãos, e o ponto principal da história aqui, é que o nome de Jesus continua realizando milagres. O mesmo Jesus que realizou os milagres em vida, é o mesmo Jesus agora na vida dos apóstolos, que está realizando os mesmos milagres. Era o mesmo Jesus.
Irmãos, eu fico assim, admirado, que o apóstolo Pedro, ele acreditou de fato nesse nome. Ele acreditou que Jesus tinha poder, mesmo depois de morto, de operar milagres na vida do povo. Interessante isso. Aqui ele já tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha aparecido a eles e já tinha ido para o céu. E os apóstolos continuaram testemunhando do nome de Jesus, do poder que há no nome de Jesus. Irmãos, e isso significava uma coisa, significava a chegada do reino de Deus. E Pedro, irmãos, ele aproveita a oportunidade, não para atualizar o currículo dele. Pedro aproveita aquela cura para pregar o evangelho. Interessante isso, meus irmãos. Pedro ali, ele viu uma oportunidade de pegar a palavra da igreja. Sabe por quê? A palavra de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? O crescimento da igreja está ligado diretamente à pregação do evangelho. Irmãos, o crescimento da igreja de Cristo na terra está ligado diretamente com a pregação do evangelho. Irmão, não é outra coisa não. Nós temos os nossos meios aí, nós temos aí equipamentos, temos tecnologia, temos bons músicos, e faz parte disso, mas o crescimento da igreja está ligado com a pregação fiel na palavra de Deus. Meus irmãos, não é outra coisa não. A igreja de Cristo só cresce sadia com a pregação do evangelho, não tem outro jeito, meus irmãos. E Pedro entendeu isso muito bem. E, irmãos, John Stott, comentando sobre esse texto, ele disse que o aspecto mais notável da pregação de Pedro nesse texto, ele fala que o aspecto mais notável é o fator de que Pedro colocou Cristo no centro. Nesse texto aqui, meus irmãos, Pedro desviou o olhar da multidão, Pedro desviou o olhar do coxo curado, e Pedro desviou o olhar dos apóstolos para colocar o olhar em Cristo. Meus irmãos, essa é a mensagem do evangelho. A pregação dos apóstolos era uma pregação cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo. Tudo se move em Cristo. Tudo caminha em direção a Cristo. E Pedro não abriu mão disso, meus irmãos. Viu, meu querido? Irmão, não podemos abrir mão disso. Hebreus vai falar assim: tendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, nesses últimos dias, Ele fala através do Filho, o qual constituiu herdeiro sobre todas as coisas. E, meus irmãos, hoje Deus fala através de Jesus Cristo. Por isso, lá atrás, Moisés cita isso. Deuteronômio 18, Moisés fala isso. Que, para aquele povo, Deus vai suscitar no meio de vocês um servo, um homem semelhante a mim. E vocês ouvirão tudo o que ele disser. E quem não ouvir, será exterminado. Viu, meus irmãos? Essa é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é Cristo ressuscitado. A mensagem da igreja é: em Cristo você pode ser salvo. Só em Cristo você pode ser salvo. Só em Cristo você pode ser perdoado dos seus pecados. Em nenhum outro a salvação. Porque em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Viu, meus irmãos? Não existe nenhum outro poder, nenhuma outra pessoa, nenhum outro santo que possa nos dar salvação. Salvação só em Cristo. É a obra de Cristo consumada na cruz do Calvário que nos trouxe salvação.
que nos trouxe perdão dos pecados. Irmãos, eu creio que Pedro entendia que aquela cura foi um milagre extraordinário. Pedro entendeu isso, porque foi. Mas Pedro também entendia que o milagre, meus irmãos, não é o evangelho, viu? Você sabia disso? Que o milagre não é o evangelho? O milagre, ele abre a porta para a pregação do evangelho. O milagre aqui não convenceu o povo para aceitar a palavra de Deus. O milagre aqui ajuntou o povo. E Pedro aproveitou a oportunidade para pregar a palavra de Deus. Viu, meus irmãos? Muito cuidado, o milagre faz parte da igreja. Acontece milagre no meio do povo de Deus, mas o milagre não é o evangelho. Pedro aproveitou o milagre, aquele feito extraordinário, para anunciar o Jesus ressuscitado. Não foi para outra coisa, meus irmãos. E Pedro, ele faz uma ligação, uma conexão interessante. No versículo 13, ele fala assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Irmãos, Pedro faz uma conexão com o Antigo Testamento. Pedro quer dizer assim, ó, o que vocês estão vendo aqui não é nada novo. Não há uma descontinuidade do Antigo com o Novo Testamento. Pedro cita o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse mesmo Deus dos patriarcas é o Deus que está agindo agora na pessoa de Jesus Cristo. Viu, meus irmãos? E nós chamamos isso na teologia de revelação progressiva. Aqui Deus está cumprindo a sua palavra na pessoa de Cristo Jesus desde os patriarcas. Irmão, lembra de Gênesis 3? Quando o homem peca, Deus fala assim lá: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. A revelação de Deus é progressiva, e Deus vem. Quando chega em Moisés, mesma coisa. Deus vai levantar no meio de vocês, dos seus irmãos, um varão semelhante a mim. E aqui, Deus está cumprindo a sua palavra. O Jesus ressurreto está operando os mesmos sinais que no passado Deus operou na vida do povo. Deus está cumprindo a sua palavra nesses dias. E Pedro, irmãos, ele faz uma acusação solene. Irmãos, isso é fantástico. A hora que Pedro fala, no versículo 13, na segunda parte, até o versículo 15. O Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando esse já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Viu, meus irmãos? Pedro, ele faz uma acusação para aquele povo. Aquele povo matou, ele cita Jesus como santo de Deus, como justo, como autor da vida, e fala que eles negaram esse Jesus perante Pilatos e pediram um assassino. Irmãos, Pedro não excluiu a culpa do povo. O povo tinha culpa, sim. O povo realmente negou, recusou a presença de Jesus na vida deles. E Pedro não excluiu. Irmãos, Pedro, ele não pregou para agradar a audiência. Pedro era um embaixador de Deus. Pedro não era um pregador da conveniência. Sua intenção não era arrancar aplausos, era pregar a palavra. E ele fala que eles negaram o autor da vida. Eles rejeitaram o justo, rejeitaram o santo,
e eles pediram que fosse liberto um assassino. Vocês conhecem essa história? Irmãos, e agora Pedro, ele mostra quem era o responsável pelaquela cura. Irmãos, uma coisa interessante que eu vou falar para a igreja nessa noite. Irmãos, o nome de Jesus não possuía um poder mágico, viu? O nome de Jesus não possuía e não possui um poder mágico. É pela fé no nome de Jesus que aquele coxo foi curado. Irmão, por que eu estou dizendo isso? Irmão, lembra em Atos 19, lá fala assim, Atos 19, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de os espíritos imundos serem expulsos. E lá fala assim, que 7 filhos de Cefas, sumo sacerdote, ele tinha 7 filhos, e esses, quando viram Paulo operando sinais no nome, pelo poder do nome de Jesus, fala assim o texto, eles falaram assim, ó, eu expulso vocês pelo poder do nome de Jesus que Paulo prega. Lembra desse texto? Não teve nenhum efeito. Porque não era o nome de Jesus, era a fé no nome de Jesus. E o texto diz que aqueles espíritos imundos pegaram eles, deram uma surra neles, eles saíram seminus. Viu, meus irmãos, não tem como eu querer o poder no nome de Jesus que a irmã Irene serve. Não tem como, meus irmãos. Eu tenho que ter fé nesse nome. Não tem como, irmãos, eu querer que Jesus atue na minha vida se eu não creio nele. E Pedro fala aqui isso muito claramente. Olha, pela fé no nome de Jesus, pela fé. Viu, meus irmãos? É pela fé no nome de Jesus que Ele realiza em nossas vidas maravilhas. É pela fé que nós temos no nome de Jesus que nós vamos entrar na glória. Sabia disso? Você sabia que não vai vir nenhum carro? Não, agora, nós já, né, o ser humano já conseguiu lançar, né, um ônibus espacial para uma viagem no espaço, né? Já foram 3 viagens. Viu, irmão? Não vai vir nenhuma nave buscar a gente, viu? Como é que eu vou para o céu? Pela fé no nome de Jesus. Eu vou subir para a glória, porque eu creio no nome de Jesus. A fé no nome de Jesus me garante a vida eterna. E Pedro fala que foi a fé que ele teve no nome de Jesus que aquele homem se encontra curado. É pela fé no nome de Jesus, que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Meus irmãos, esse texto aqui ele é fantástico. Pedro coloca toda a garantia, a responsabilidade daquela cura no nome de Jesus. Pedro entende que ele não tem nenhum poder para isso. Você entende isso, meu querido? Quando você ora por alguém, quando você aconselha alguém, você entende que não é você, é o poder agindo na sua vida. É Deus colocando na sua boca as palavras corretas para aquela pessoa. Você acredita nisso? Ou você crê que você tem poder? Irmãos, não temos poder. É pela fé no nome de Jesus. E Pedro fala, meus irmãos, que eles fizeram aquilo por ignorância. Pedro entendeu isso.
Eu sei, meus irmãos, que vocês fizeram isso por ignorância, como também as autoridades o fizeram. Viu, irmão? Foi por ignorância. Mas, irmãos, a ignorância não exclui a responsabilidade, viu? Sabe por quê? Porque eles conheciam as profecias a respeito de Jesus. Os profetas falaram desse Jesus. Isaías falou 800 anos antes, lá no capítulo 53, sobre o servo sofredor. Israel sempre aguardou um Messias que pudesse livrá-los da opressão romana. Israel desviou os olhos da profecia sobre Jesus para, irmãos, Israel, eles personalizaram um Messias do jeito que eles queriam. Eles queriam um Messias político, um Messias guerreiro, um Messias que ia guerrear contra o Império Romano. E, irmãos, quantos crentes estão assim hoje, né? Guerreando. Irmãos, o poder do crente, eu falei isso aqui um tempo atrás. O poder do crente não está em pneus, numa rodovia queimando. O poder do crente está no nome de Jesus. Viu, meu querido? Israel sempre personalizou, na ideia deles viria irmãos, nunca eles pensaram que Jesus viria daquele jeito. Mas estava escrito isso lá. Mas eles nunca entenderam isso. Eles queriam um Jesus, um Messias, do jeito deles. Como muitos hoje querem um Messias do seu jeito. E não funcionou. E Pedro, irmão, ele fala o seguinte, que o Jesus exaltado, é Ele que realiza o poder na igreja. Irmãos, uma coisa séria, queridos, não existe homens poderosos, sabia disso? Sabia disso, Isaac? Na igreja de Cristo, não existe homens poderosos. Pastor, eu conheço um homem poderoso, me apresenta a ele. Eu conheço um homem, pastor, que quando ele ora, chove. Quando ele ora, para de chover. Não existe, meus irmãos. O que existe é isso aqui, ó. Homens cheios do Espírito Santo de Deus, realizando milagres ordenados por Deus. Meu irmão querido, não existe isso. Não existe santarrão. Existem homens cheios do Espírito Santo de Deus que realizam milagres em nome de Jesus. Mas o poder não é dele. O poder é do alto. E Pedro entendeu isso, irmãos, muito claramente. E agora, irmãos, Pedro faz uma exigência para aquele povo. Arrependei-vos e convertei-vos. Irmãos, o caminho para entrar no céu é o arrependimento e a conversão. Pedro fala assim, portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os vossos pecados. Meus irmãos, só tem um jeito de cancelar os nossos pecados, através do arrependimento e da conversão. Não tem outro jeito. Para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Irmãos, olha que coisa terrível. Jesus já tinha sido morto, já tinha ressuscitado, já estava à destra de Deus, e aquele povo ainda não tinha recebido Jesus.
Por quê? Porque não havia arrependimento. Não havia conversão naqueles corações. E Pedro fala, para que venham os tempos de refrigério e envie o Cristo que já foi designado para vocês. Irmãos, esse Messias era deles. Ele já tinha vindo, já tinha sido morto, ressuscitado, já estava no céu, e eles não tinham esse Cristo ainda. O Jesus veio ao mundo e eles não conheceram Jesus. Não aceitaram. Interessante isso. Já tinha acontecido tudo, a profecia cumprida. Já tinha dito na cruz, está consumado. E aquele povo ainda não tinha esse Messias com ele. Irmãos, olha que risco que nós corremos muitas vezes. Já tinha sido cumprido todo o plano de Deus para salvar a humanidade, e o povo de Deus não tinha Jesus na vida. Eram apenas religiosos, estavam mais preocupados com o templo, estavam mais preocupados com seus rituais, os seus cerimoniais, e não conseguiram enxergar Jesus. Jesus passou pelo meio deles pelo menos 3 anos e meio, pregando a palavra, e eles não aceitaram. Eles não aceitaram aquele Jesus profetizado nas Escrituras, como muitos hoje não estão aceitando esse Jesus. Eles querem um Jesus que arruma emprego, não é assim? Eles querem o Jesus da dispensa cheia, mas não querem o Jesus Salvador. Eles querem um Jesus somente para essa vida. E Paulo fala assim, se nós esperarmos por Cristo só nessa vida, de todo ser humano nós somos os mais miseráveis. É isso, meus irmãos. Aquele povo deixou Jesus passar entre eles, e eles não aceitaram Jesus. E Pedro agora fala assim, arrependam-se, convertam-se, para que esse Cristo seja dado a vocês. Interessante isso, meus irmãos. Então, queridos, a mensagem do Evangelho é essa: não há salvação sem arrependimento e conversão. Não há vida eterna sem a fé no nome de Jesus. E eu sei, irmãos, que esse tema, arrependimento e conversão, está ausente em muitos púlpitos hoje. Infelizmente. As pessoas estão sendo induzidas, ou elas mesmas querem isso, chegar no templo, chegar na igreja de Cristo, somente para buscar bênçãos, mas não querem compromisso fiel com a palavra. Eles querem o Deus da bênção. Não, eles só querem a bênção de Deus, mas não querem compromisso com esse Deus. Irmãos, a palavra diz categórica. A mensagem do apóstolo Pedro foi categórica. Sem arrependimento, sem conversão, não há remissão de pecados. Não existe isso. E Pedro, irmãos, ele não abriu mão disso. Ele fala no versículo 24, e todos os profetas, a começar por Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias, vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês. Eles eram filhos dos profetas, eles tinham a promessa da aliança com eles, mas eles não tinham o Messias com eles. Eles rejeitaram o Messias. Irmãos, esse é um grande alerta para nós nessa noite. Irmãos, o que nós mais precisamos, né? Eu vi um pessoal falando assim, né? Eu não vou comer frango e nem peru na entrada do ano, porque o frango e o peru ele cisca e anda para trás. E nem vou comer caranguejo, porque o caranguejo também anda para trás. Para não começar o ano, irmãos. Interessante isso. Eu comi frango. Eu comi mesmo. Porque o meu ano começa bem com Jesus. Viu, meus irmãos?
o ano começa e termina bem com Jesus. Viu, meu amado? Cuidado com esse... Irmãos, e eu estou falando... Irmãos, isso que você tem aqui é no meio dos crentes, viu? Eu vou entrar no ano de branco. Irmão, branco não vai resolver nada. O branco que resolve na sua vida é aquele branco de Eclesiastes. Fala assim, ó, em todo tempo sejam alvas as vossas vestes. Esse branco resolve, que é o branco da pureza do poder de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Então, meus irmãos, vamos continuar com Jesus, viu? Se você tem abençoado algumas pessoas, se você tem ajudado algumas pessoas, se você tem dado um bom conselho para algumas pessoas, a Bíblia fala assim, ó, glorifique a Deus para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Não é glorifique você. Viu, meus irmãos? Irmãos, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. E às vezes mal afinado ainda. E pela misericórdia dele nos usa ainda, meus irmãos. Isso que Pedro passou para aquele povo, eu não tenho nada a ver com isso. Foi o poder, a minha fé no nome de Jesus que curou esse coxo aí, não foi eu. Viu, meus irmãos? Queridos, o poder que nós temos está no nome de Jesus. O poder que a igreja tem de trazer luz para este mundo, o poder que a igreja tem, que Cristo citou para os apóstolos, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, vocês são uma cidade edificada sobre um monte. Esse poder, meus irmãos, é no nome de Jesus. E Ele opera esse poder na igreja, viu, meu querido? É em nós que esse poder opera, mas esse poder não é nosso. É o poder pela fé no nome de Jesus. Irmãos, vamos começar este novo ano crendo nisso aí. Creia nisso. Creia se você falar assim hoje, Senhor, eu estou longe de Ti, mas a partir de hoje eu quero dar um passo de fé. Ai, irmão, você está totalmente salvo. É isso que o nome de Jesus faz em nossas vidas. Ele cancela todos os nossos pecados. Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele nos faz nova criatura. É isso que Ele faz. E vai fazer até Ele vir buscar a igreja. Mas, irmãos, é preciso aqui, portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, para que venham o tempo de refrigério da presença do Senhor, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês. Viu, meus irmãos? Jesus já veio, Ele já morreu por todo ser humano, sabia disso? Ele já morreu por todo ser humano. Fala assim o texto, e Ele morreu por todos, para os que vivam, não vivem mais para si mesmo, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele já morreu, Ele já cumpriu a sua obra redentora nesse mundo. É eu que tenho que aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário. E não se esqueça, meu querido, em nenhum outro há salvação, em nenhum outro. Porque em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Amém, meus amados? Deus te abençoe nessa noite. Deus abençoe o casal aí, irmão, a Rosemary e o João. Que Deus ilumine a vida de vocês, a família de vocês, e que vocês possam ser uma bênção nas mãos do Senhor. Assim como todos nós aqui precisamos ser. Amém? Vamos orar, irmãos? Deus querido, nós te exaltamos nessa noite mais uma vez, Senhor. Nós agradecemos a Ti nessa noite pela Tua palavra que é a verdade, pela Tua palavra que nos traz vida, pela Tua palavra que nos traz, Senhor Deus, perdão dos nossos pecados. Senhor, nós te exaltamos porque um dia nós éramos perdidos, nós não tínhamos Jesus na vida, e esse Jesus que morreu,
que ressuscitou, hoje Ele garante vida eterna para qualquer pessoa que confessar o seu nome. É no poder, no nome de Jesus, que nós alcançamos vida eterna, nós alcançamos perdão dos nossos pecados. Senhor, que esse nome de Jesus seja em nossas vidas uma realidade profunda, Senhor. Que possamos, Pai, nesse novo ano, crer na pessoa de Cristo Jesus, e entender, Senhor, que o ano começa bem quando temos Jesus na vida. O ano começa bem quando nós vivemos perdoados dos nossos pecados. Oh, Senhor, nos ajuda a entender isso, e que a nossa vida esteja, Pai, a cada dia com o Senhor. Que o nosso andar seja um andar de um crente em Cristo Jesus. Nós possamos, Pai, como igreja de Jesus, seguir as pegadas do nosso Mestre. Que o nosso andar diário, Senhor Deus, possa testemunhar da pessoa de Cristo Jesus em nossas vidas. Que nós possamos, Pai, de fato, ser o que Cristo disse que nós seríamos: a luz do mundo e o sal da terra. Que a nossa paz, Pai, que a nossa união, que o nosso amor, que a nossa comunhão esteja na pessoa de Cristo Jesus. Nós oramos nessa noite, Pai, agradecido pelo ano que se passou, Pai, agradecido a Ti por um ano que se inicia, Senhor Deus, mas agradecemos a Ti principalmente pela salvação que nós temos garantida em Cristo Jesus. Nós oramos nessa noite, ó Pai, agradecido por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.